Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa noite de segunda-feira, dia 19 de dezembro de 2022, para fornecer um terceiro fluxo de atualizações e notícias do Global Currency Reset e do RV de moedas para toda essa nação inscrita no meu canal desde o início. Todos os novos que me conhecem diariamente, muito obrigado pela companhia. É uma verdadeira honra. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E nesse ambiente, meus amigos, com muitas notícias positivas, né, ainda um pouco diversificadas nessa segunda-feira, né, com informações importantes desse processo que ainda mesmo tudo que começou hoje eu ainda não consegui colher da forma como eu gostaria, né, mas eu estou trazendo, me esforçando a cada dia. Se você gosta do conteúdo, deixa o like, deixa o seu comentário, a sua inscrição é muito bem-vinda e eu gostaria de compartilhar com vocês essa inteligência disposta dessa tarde para a noite, alguns elementos também que eu consegui desde esse último fim de semana. As informações postadas relacionadas ao Global Currency Reset e a reavaliação, grupos passaram cerca de 20 horas ontem tentando obter informações relacionadas e ainda estão tentando verificá-las. Eu estive verificando informações dos White Hats e dos funcionários dos bancos. Para ser honesto, ainda existem alguns elementos desconhecidos, mas há partes que não tenho certeza. No entanto, visto que o prazo se aproxima, gostaria que ouvissem ao nível de uma história de esperança que seria bom se isso se materializasse, se implementasse. O primeiro ponto é que originalmente se dizia ser o principal banco relacionado ao GCR-RV. Há informação de movimentação referente ao processo de resgate no HSBC em Zurique e no ZEWA. Sobre isso, ao mesmo tempo, a partir de várias informações dos White Hats, vários movimentos foram dados do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, com o Exército dos Estados Unidos da América, e está agendado para possivelmente a partir do dia 19 de dezembro. É disso que eu estou falando. Estou frustrado porque não consigo adivinhar o conteúdo total, considerando o progresso até agora de todas as informações e movimentos do HSBC. As atividades relacionadas com o Global Currency Reset, pagamento de títulos do RV de moedas também, refere-se principalmente ao financiamento para trabalhadores única e exclusivamente humanitários. Então, claro, também existe a possibilidade de outras ações, como os remanescentes das elites ainda estão nelas. Perceptivamente estão sendo capturados. Eventos importantes e grandes estão acontecendo nos bastidores. Embora muitos desses eventos nós já estamos vendo na frente do palco. Eu sinto que é isso. Bem, o prazo já está se aproximando. Então, vamos continuar a ter várias verificações. Eu gostaria muito de ficar de olho no que vai acontecer esta semana, enquanto esperamos por isso. Bom, meus amigos, segue uma grande inteligência proposta por esses provedores, né? A inteligência de militares de segurança, né, vinculados a esses processos. Eu tenho total fé e esperança em tudo isso que está para se concluir. Venho dividir com vocês, né, e são muito boas essas informações.
né? Acredito que estamos num palco diferente do que estávamos no fim do ano passado, para alguns, né, que dizem que isso sempre se repete, que é uma evidência clara, né, que nós estamos tendo. A repetição ano a ano da postergação de tudo isso, né? E o que fará este ano ser diferente? Não é mesmo, meus amigos? Bom, eu dei aquela passadinha no canal do Mark, né? Boa noite. Nada de RV ainda? Estamos cada dia mais perto. Ainda estou orando por um Natal maravilhoso. E continuo muito otimista. A taxa United States Dollar para dinar se estabilizará em Bagdá, se estabilizou em Bagdá e caiu em Erbil. Parece que estamos pelo menos nos movendo para uma flutuação no mercado local. Estou até ouvindo que seremos cobertos por uma taxa de contrato quando for. Considero isso um sinal excepcionalmente bom. Sempre me disseram que começaria a flutuar logo antes de ir. Então, para mim, isso se encaixa com tudo que me disseram. Sabemos que eles estão avançando e há muita pressão sobre eles. Aumentar o valor da taxa é uma conversa comum no Iraque. Há conversas e muita pressão sobre o governo do Iraque que completou tudo. Agora o governador do CBI certamente será criticado se eles não avançarem rapidamente. Aqui está alguém das ruas do Iraque. RV do dinar iraquiano, atualização de notícias do dinar. Isso mostra como eles estão no limite. É real e eles estão discutindo isso prestes a ter a prosperidade. Por que as baleias e as pessoas de nível superior com muito dinheiro não contribuem para projetos humanitários? A afirmação não é certa. Muitos deles o fazem. Olhe para o grupo de almirantes. O principal projeto deles é para mexer no pós-guerra. Gostaria de saber quanto tempo. Tenho a sensação de que não estamos esperando pelo Iraque. Isso faz muito sentido para mim. Vamos todos de uma só vez. Ninguém é avisado antes. Adeus aos petrodólares. Nós empurramos o mundo inteiro, polarizamos contra o dólar americano e agora agimos de surpresa. Este é realmente o petrodólar. Adeus. Este foi um artigo realmente sólido. Nesta semana, esperamos ouvir de todos os compatriotas americanos. Tenhamos todos uma excelente semana. Somos gratos por todos que têm inteligência e bom senso e que o Senhor faça isso acontecer. Bom, meus irmãos, as notícias, né, que eu posso resumir de alguma forma de todos esses conglomerados de assuntos que são divididos também no canal do Mark, são essas, né? Muitos esperançosos com as situações de resolução de moeda no Iraque, esperançosos com a situação da reavaliação dos pagamentos dos títulos, né, dos bônus, e tudo isso que rodeia o GCR-RV e todos esses assuntos, né, meus amigos, que estão para se cumprir aí, quem sabe, nesse momento histórico, nessa semana, com muita fé em Deus. Bom, meus amigos, algumas coisas aqui, né, são postadas de acordo com esse conglomerado global de ações. Toda essa transição leva a muitos momentos dolorosos à humanidade, como já vem trazendo desde os primórdios, né? E, meus amigos, eu gostaria de colaborar aqui também com algumas notícias interessantes, né? Coisas não cumpridas. Aí vai esse lembrete para quem diz que os bandidos estão ganhando. No início deste ano, foi feita a ameaça de que um Ministério Mundial da Organização das Nações Unidas seria criado em maio sobre a soberania de cada país. Mas isso não foi cumprido. Em meados também deste ano, foi feita uma ameaça de detonar uma bomba suja na Ucrânia. Mas infelizmente essa ameaça também não foi cumprida. Houve também uma ameaça de que uma divisão
e aerotransportada invadiria a Bielorrússia, mas isso também não vimos acontecer. Uma invasão chinesa de Taiwan está ameaçando. Não aconteceu ainda. E parece que muitas dessas coisas não estão acontecendo. As moedas digitais do Banco Central estão sob forte vigilância e isso ainda está para ser visto. A moeda das elites serve para controlar os inocentes e proteger os culpados. A moeda dos White Hats, que é FS, serve para proteger os inocentes e ficar de olho nessas elites. A última ameaça do G20 seria um passaporte obrigatório digital que restringiria a liberdade de viajar. Esperamos que isso não aconteça. Lembro que, há algum tempo atrás, antes da eleição de Obama, algumas mensagens diziam que ele era um ser que iria mover a humanidade para frente. Agora, nós sabemos de onde vinham essas mensagens. Vinham diretas da ONU, sem comentários. Bom, meus amigos, logicamente, né, essa agência se esforçou para colocar muitos de seus de suas grandes peças desse tabuleiro de xadrez à frente em palco global. Eu ainda acredito que a atual governança dos Estados Unidos seja um mero fantoche, cumprindo ordens da agenda de Davos e que cumpre ordens dos Illuminatis, que cumprem ordens do cão, né? Só pode, né, meus amigos, porque um mundo tão rico, né, em que Deus nos deixou aqui ser tão castigado por algumas soberanias, ser tão castigado pela desigualdade, pela desinformação, né, meus amigos, abusando de nossa inocência, né, meus amigos, dilacerando a nossa possibilidade de, às vezes, ser alguém com esses sistemas injustos, nos obrigando a nos revirar em 10, 20, às vezes, para sustentar uma família, né, meus amigos? Não que não tenhamos que fazer isso, logicamente que a gente tem que fazer isso, mas o sistema é muito corrupto e nos coloca muitas impossibilidades e pedras, né, que todos que deveriam chegar a um mesmo nível, um mesmo patamar, estão participando cada vez mais dessa corrida e pisando, né, uns em cima da cabeça dos outros para ver quem sobe mais alto e consegue essa verdadeira fatia de alguma coisa, que é o dinheiro, né, meus amigos, que força a todos, né, que nos motiva a ter o que nós temos também, que faz parte da necessidade do que nós não temos, né, e precisamos diariamente conviver com isso, conviver com as ansiedades e com todas essas coisas, nos nutrindo de luz, de um verdadeiro Espírito Santo de Deus, que pode, dentro deste campo quântico da oração, né, vir de onde estiver, porque ele é onipresente, né, meus amigos, ele vem de onde ele está e coloca um pedacinho dessa luz dentro da tua consciência, que já te faz enxergar a quilômetros de distância, meus amigos, subindo todas essas etapas, vencendo, né, sem pisar em ninguém, sem ofender a ninguém, né, meus amigos, pois hoje muitos, até mesmo aqui na internet, querem vencer de qualquer jeito, não importa se estão pisando na cabeça dos outros ou não, ensinando as pessoas a fazerem coisas erradas ou não, enfiando as pessoas nestes problemas ou não, né? Mas poucos querendo trazer uma solução de fato, né, meus amigos? Eu, particularmente, empreendo a minha vida e consciência em coisas, situações e eventos, e não em pessoas, né, meus amigos? E as pessoas precisam entender o conceito de amar ao próximo, só isso, como a ti mesmo, só isso. Quando as pessoas entenderem esse conceito, vocês vão entender que a discussão, né,
conceitos de como angústia, frustração, essas coisas não vão existir dentro do teu coração. E busquem, né, a Deus sobre todas as coisas, né, meus amigos? Muita oração para esses processos. É que eu escuto sobre todos esses provedores que eu acompanho. Muita oração para que isso se conclua, né? E se vir a se concluir nessa semana, ainda este ano, né, será de muita bênção e glória, né? Se isso ficar para janeiro, né, talvez se postergar um pouco mais, a gente não sabe. Eu estarei rastreando essas informações até quando for possível. E você aí, se gosta, deixa o like, deixa o seu comentário. É muito bem-vindo. Como eu sempre digo, é uma verdadeira honra estar aqui com vocês. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial, Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. É o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Eu volto amanhã com novidades, na disposição de mais informações e notícias. Quem quiser voltar, seja sempre muito bem-vindo. Continue tendo uma excelente segunda-feira. Até amanhã, se Deus quiser, que seja uma terça abençoada, repleta de vitórias, luz e prosperidade. Tchau, tchau, meus amigos. Até amanhã, se Deus quiser.